que precisa naquele momento, se o colega está, vamos dizer assim, mais lento. E o então faz o dela e do colega. Doentes é importante nesse momento? Então, por isso que esse grupo de autoajuda foi importantíssimo no sentido das pessoas terem essa troca de informação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que estava muito mal, uma outra que já estava passando por esse processo, já tomou medicação, já está fazendo uma psicoterapia específica e ela se sente melhor. Então, essa pessoa que às vezes tem a dificuldade de tomar medicação, quando vê a outra, fala assim, puxa, a outra pelo menos já passou desse processo. Então, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Que ótimo. Então, essa troca é espelho, rica. né? Confiança. No começo precisa de alguma ajuda do medicamento, né? Sim, pra porque... Para conseguir retomar. Não, e se retomar identificar, acho que essa né? coisa da identificação é muito importante até nós mulheres, né, por exemplo, né? A deputada Ana Martins tem uma idade, eu tenho outra, ela tem um determinado... Às vezes eu estou cansada, eu olho para ela e falo assim, nossa, né, quanta força, eu também posso, né? Sim. Isso é importante até no seu dia a dia, se espelhar positivamente, né? É porque aí que tá, nós enquanto profissionais, quando a gente fala, né, muitos viram para mim e falam assim, mas você não teve síndrome do pânico, então, vamos dizer assim, eles são os melhores, vamos dizer assim, no sentido de colocar respeito sobre a doença, né? Eu falo, vocês dão uma aula, né? Eu já tive pacientes que davam uma aula sobre remédios, né? Composição química, porque geralmente, assim, lê todas as bulas, né? Eu pegava as bulas quando eu via, olha, isso aqui é do coração, aí eu dizia, não, isso eu não vou tomar. Mas aí, Ana, aqui está, porque você não toma, mas também não melhora, tem isso vai também. piorando mais se ainda. recusa muitas vezes a aceitar até que tenha síndrome, né, doutora? Eu não tomava. E outra coisa também, remédio assim, medicação para dormir, também evitava isso. Eu preferia ficar acordada do que tomar, porque eu são achava... remédios que podem causar dependência. Exato, por isso mesmo, também. porque para não causar dependência, eu falei, eu vou ficar a vida inteira tomando esse medicamento para poder dormir. Então, muitas vezes eu ficava acordada, mas não tomava o medicamento. Agora, Ana, a gente está falando isso, hoje a gente até... Casos assim pitorescos, meu pai, você sabe, eu que cuidava dele, já desde aquela época, né? E ele dizia, minha filha, você não pode ficar doente, você não pode, você tem que melhorar, você tem que sair dessa, como se dependesse assim. Mas, na verdade, ele estava correto, porque depende muito da pessoa, que foi o meu caso. Meu caso, como eu aboli assim, os remédios, e eu estava vendo essa progressão, já visitando vários médicos, passando, e todos eles falando a mesma coisa, eu disse, não, espera um pouquinho. Se uma pessoa determinada, eu gosto sempre das coisas difíceis, mais complicadas no trabalho. Vou desenvolver, consigo, eu tenho que conseguir. Mas eu acho que é importante nisso aí, o que a deputada Ana Martins falou, da consciência, né? Eu vi que eu estava sobrecarregada. Ou eu dava uma parada, ou eu entrava em crise. Porque tem a informação, deputada. Eu acho que existe na vida do ser humano... exige uma capacidade grande de reflexão. O que é a reflexão? Que a gente consiga avaliar um pouco o que anda fazendo na vida, o que não anda. Porque, veja bem, eu já vi problemas graves de jovens adolescentes quando se dá a separação do casal, em especial um menino que eu conheço, a gente está com uns 20 anos, ele entrou em pânico e ele... começou a ir mal na escola, não se adaptar a mais nada. Então, veja, quando um casal vai viver um fato tão difícil como esse da separação, ou os dois fazem um bom trabalho com a criança, e se é adolescente, precisa... Quantas vezes os casais mais generosos seguram um tempo mais, e às vezes não é falsidade, segura uma aparência de que estão juntos para criar a transição para os filhos, né? Porque os dois decidiram separar, separaram. Mas a criança, ela quer tão bem o pai como quer a mãe. E para ela é um impacto muito difícil enfrentar a separação. Então, se tiver o cuidado por parte dos pais, se eles tiverem tempo de refletir sobre isso, de fazer um acompanhamento dos filhos, para não criar esses impactos muito violentos,
nós certamente evitaremos... Pode dar em certeza, crianças, com doutora certeza. Rosana? Eu falei de uma Criança. idade de 21 a 35 anos, mas existem casos em crianças? Assim, tem alguns casos, mas eu vejo dessa forma. A síndrome do pânico, geralmente, ou o pai ou a mãe tem uma característica de ansiedade. Que passa para a criança. Porque aí, vamos dizer assim, é o convívio, né, familiar que essa criança vai ter, tá? Quer dizer, na verdade, isso que é importante também estar colocando, não é que de repente, em um determinado momento da vida, a pessoa tem esses sintomas e adquire essa doença. Isso vem desde bebezinho. É de acordo com a educação que teve, né, todo esse processo. Às vezes a mãe é um pouco mais ansiosa, ou às vezes o pai. Vamos dizer assim, o pai é uma mãe que cobra muito, né? Que, vamos assim, se preocupa demais com o filho, aí não deixa fazer muitas coisas, não faz assim porque você vai cair, vai se machucar. Cuidado né? excessivo. Um cuidado, assim, muito excessivo. Então, essa criança, ela vai adquirindo, às vezes, uma certa insegurança para enfrentar o mundo. Apesar que, assim, essa criança, ela vai desenvolvendo mentalmente algumas defesas, né? Então, por isso que ela se sente um pouco sozinha. Então, eu consigo, eu faço e eu posso, né? Então, assim, esse contato, vamos dizer assim, de colocar para os pais uma ajuda, que geralmente, né, quando entra na adolescência, é importante a ajuda, o apoio da família, né, no sentido de enfrentar o mundo, essa criança não consegue muito esse apoio. Ela acha que ela já, vamos dizer assim, já consegue resolver os próprios problemas sozinha, né? Então, aí o que vai acontecendo? Vai gerando uma ansiedade maior ainda, porque sozinho, lógico, que é difícil a gente estar convivendo, né? E nem às vezes coloca para os amiguinhos, né? Então, por exemplo, está com algum probleminha na escola, resolve sozinho o problema, não leva nem para a mãe, às vezes nem para o pai. Então, por isso que às vezes é uma pessoa que centraliza a família fica ao redor. Quando a pessoa tem a síndrome do pânico, o que acontece? Ela fica fragilizada. A família não aceita, porque ela já está numa posição de a família centralizadora. precisa de um tratamento paralelo também. Paralelo também, porque a família tem que se readaptar a essa nova condição, né? E às vezes a pessoa, ela se sente um pouquinho envergonhada de mostrar, puxa, eu estou me sentindo frágil, né? Como é que eu vou falar isso para minha família se eles têm um amparo? Claro, né? que foi o que aconteceu com a deputada Que Maria foi o que Almeida, aconteceu. que o pai chegou e falou assim, minha filha, você não pode ficar Não, doente. Você acaba sendo cobrado, Aham. né, e não podendo ficar doente, não Exato. podendo passar por isso. E não, como se fosse fácil na ótica dele, Ana, fácil. E é como a doutora Rosana está comentando, realmente é uma situação que eles veem assim, não, mas como? Ela era uma pessoa dinâmica, uma pessoa ativa, uma pessoa que cuida disso, cuida daquilo. Não pode estar acontecendo isso, não. Isso é coisa dela, da cabeça dela, que ela precisa tirar isso, como se fosse muito simples, muito fácil. E realmente não é. E a senhora tinha altos e baixos, deputada? Quer dizer, eu estava dando uma olhada sobre a doença, a gente tem informação, já tive amigos que tiveram esse problema, mas a questão, assim, de ter períodos de tranquilidade, vou colocar assim, de normalidade, no caso, e de repente vinha uma coisa assim, uma situação oscilante, era assim? No início é assim, no início... Depois já vira uma crise constante? No início vira uma crise constante, tanto é que eu ia quase toda a madrugada para a Beneficência Portuguesa. Quase Isso é porque diariamente. varia de pessoa para pessoa, isso, né, doutora E tem uma Rosana? certa depressão, né? Que a gente coloca uma depressão secundária, né? Porque, de repente, assim, todas as madrugadas, né, você ia até o hospital. Então, isso vai limitando, né? E vai deixando a pessoa cada vez mais insegura, Não começa né? sempre com o estresse. Geralmente, sempre com estresse. Aí vem a depressão, depois vem a estágios. síndrome do pânico. Então, eu acho assim que existem hoje tantas alternativas novas que os meios de comunicação ainda não estão aproveitando de forma suficiente. Televisão, rádio. Para estar informando. Eu divulgação tive mesmo. contato com uma mulher A própria negra. associação, né? Hoje você tem uma associação mulher para te negra de esclarecer uma dúvidas. entidade de mulheres negras que elas se utilizam da musicoterapia até para os bebezinhos. Tem músicas próprias para o descanso do bebê. Porque o bebê, se ele sente fome, ele se agita, né? Ele fica tensionado. Então, põe uma música e a criança vai se ligando com a música e descansa. Então, nós também que estamos vivendo esse mundo agitado, ou nós nos convencemos de utilizar mais o esporte, o lazer, as atividades culturais, cinema, teatro, e participar, e quem gosta Dá formar uma relaxada, grupos, né? não é?
e utilizar mais a música, não é mesmo? Pode ver que nos ambientes que a gente chega que tem música, a gente sente bem, aquilo mentalmente relaxa. Então, eu acho que falta também de utilizarmos mais essas últimas descobertas que a psicologia fez, a psiquiatria fez, enfim, uma consciência de que a nossa mente e o nosso corpo físico, ele tem limites e ele precisa ser tratado, ele precisa ser observado e nós precisamos nos querer bem. A questão da autoestima é muito importante, porque quem se quer bem luta, porque imagina... Você evita outros tipos de doenças, agora, porque muitas coisas podem ser não desencadeadas. Não faz muito tempo, né, Ana? Como se chamam, né? As doenças psicossomáticas. Mas olha, 21 anos atrás, não faz muito tempo, mas era mais difícil, porque as pessoas não desconheciam sabiam, isso. Realmente. Eu nunca tinha ouvido ninguém, minha família também não, então foi mais difícil. Mas a senhora não teve contato com outros doentes? Não tive nenhum contato com outros doentes, nem sabia que existia isso. E agora, aí veja, Ana, eu fiquei assim uma assídua frequentadora, digamos assim, da Beneficência Portuguesa. Por quê? Porque o doutor Zerbini estava lá. Então, você se apoia de... Não, ele era o bambambam. Então, imagine eu todos os dias, da madrugada, ser atendida por ele para dizer que não tinha nada. Se sentia mais segura mas se sentia mais segura e voltava mais confortada. Claro. Aí o doutor Zerbini falou, olha, seu caso é psicossomático. Você acabou de usar essa palavra e ele usou também na época essa, é psicossomático. Eu vou lhe indicar o doutor Davi Ramos, que é psiquiatra e psicólogo, e fez um cartãozinho, que ele tinha uma agenda muito grande, para ele me atender de imediato. Aí eu fui, eu sei, Ana, que eu fiz umas 4 ou 5 sessões e disse, não volto mais. Aí o doutor Davi disse, de maneira nenhuma, a senhora precisa fazer um tratamento por 2, 3 anos. Eu digo, não volto mais. Eu não tenho tempo para perder, doutor. O senhor acha que eu vou ficar deitada no divã, aqui falando? Eu não tenho mais nada para falar. Disse, não, porque o meu eu não admitia. Como aquela mulher que era tão ativa, né? E agora ficar deitada aqui 1 hora, ficar falando, digo, não fico de jeito nenhum. Eu sei que ele disse, não, mas foi o doutor Zerbini que indicou a senhora. Eu fico na obrigação de tratar a senhora. E era uma consulta tão cara, Ana, que é como se fosse hoje os R$2.000. Porque ele era muito, assim, conceituadíssimo na época. Aí eu disse, doutor, eu não vou. Ele falou, é questão financeira, porque ele queria me atender. Eu sei que ele reduziu tanto, Ana. Eu disse, doutor... Acaba querendo saber o que o paciente Exato. tem. Eu disse, não se trata do preço, mas eu determinei e não vou. E não fui, Ana. Aí, veja só, Ana, me aconselharam, não, pode ser que psicólogo, psiquiatra, homem, bom, uma mulher. Aí foi para uma mulher também, não me adaptei, não adiantou nada. Agora, adiantou sim, Ana. Eu mesma, a força de vontade, disse, não, se eu fazia determinadas coisas que não estou fazendo hoje, e a minha fé, eu me peguei muito com Deus. Disse, não, Deus é o criador de tudo, e como os médicos estão dizendo que eu não tenho absolutamente nada, Vou procurar outra explicação. Eu vou procurar outra explicação. Aí me apeguei profundamente Então, na palavra de Deus. Maria, mas pera um pouquinho aí, pera um pouquinho. Sim. Analise bem sua vida. Para você, que foi uma etapa posterior que você foi ver a questão religiosa. Sim. Porque alguém falou para você que você tinha um problema psicossomático. Foi procurar na dor. Então você precisou da ciência. Exato. Veja bem. Não, exato. Porque senão nós Só que eu não admitia. Veja, não admitirmos o limite do ser humano, não admitir que nós temos que nos cuidar, queremos nos querer bem e, portanto, temos que dar um tempo para a nossa pessoa, para a nossa vida. Certo. Não admitir tudo isso, e se a gente pega questões tão graves, a gente pode passar uma falsa ilusão que a religião vai cuidar de tudo. E veja, a verdadeira religião... Não, eu não digo assim, então, Ana. mas espera um pouquinho. Sim. A verdadeira religião, ela vai respeitar a ciência, porque a ciência é uma descoberta do homem, Sim. que o homem com a sua inteligência, você quer atribuir que Deus que deu essa inteligência, tudo bem, então tá bom. Mas veja bem, você usou o cardiologista, ele viu que você não tinha nada,
Depois o doutor Zermini lhe colocou que você tinha um problema psicossomático, você foi em algumas sessões de um especialista bem conceituado, porque era competente, ele deu um início de tratamento. Quando você, por A, B ou C, não quis mais nada, você já tinha uma mínima orientação? Entendeu? Porque senão a gente diz não, assim... Eu não quero dizer olha, que seja só religião. Mas a força que vem porque, dentro de olha, você. a gente nessa fase, Ana, precisa ter uma força superior para você... É como se você pegasse com uma muleta. Então, eu me agarrei muito, não que a religião, por exemplo, lógico, a religião, ela sabe que tem um médico, que ficou médico para curar. E é a opção da pessoa, é a opção da né? pessoa. Maria, e o que Mas veja, na época, Ana... Sabe por quê? Senão você Sim. vê a fé e a religião não. de uma forma absurda. Porque, veja bem, o que faz bem também na religião? A convivência humana, o encontrar com outras pessoas, que convivem, que conversam, que... Então, quando a gente tem problemas fala, semelhantes. lógico, porque se você diz assim, não, a religião resolve tudo, aí pega uma pessoa com um problema grave de uma síndrome de pânico e diz, olha, vai para a igreja. E a pobre da pessoa fica ali, não. É a convivência, A doutora Rosana quer comentar isso. Assim, a respeito desse ponto específico... Que é polêmico, sim, né? mas assim... uma questão porque assim, polêmica. atendo pacientes de todas as religiões, né? Eu acho que assim, uma coisa que é importantíssimo, o comportamento emocional tem que ser mudado. Para a pessoa se curar, por exemplo, assim, estou estressada, o que eu posso estar fazendo? Quais as alternativas, né? Se de repente, assim, né, o Estado, o município propiciarem, né, isso para a população, melhor ainda. Mas as pessoas têm que começar a ter um movimento também interno, né, de querer mudar, em primeiro lugar. A força interior. Que seja a fé, a força Agora, então, fé, veja bem, eu não coloquei bem. Não é que eu quero dizer que a pessoa que tem síndrome de pânico, ela deve só ficar tratando com a religião, não. Agora, para mim, no meu caso, Ana, que eu busquei de novo, eu fui... Porque a senhora tinha uma crença, tem gente que não tem. Eu fui, né? A gente tem que aceitar todos os... Sabe, revivendo aquela força que eu tinha. Então, eu busquei em quem? Em Deus. E comecei a ler, eu digo, não, existe um Deus Todo-Poderoso que criou tudo, que me fez assim, antigamente, que eu era uma pessoa... normal. Mas normal. Uma coisa que deve ter acontecido, por exemplo, em função da fé, que eu acho que assim, a fé é importantíssima para todas as pessoas, independente da religião, né? Exato. Então, eu acho que assim, o emocional tem que ser tratado, o lado espiritual com certeza e a parte da saúde física. Claro. Com certeza, são Você as não pode três deixar áreas, de lado a né? medicina nunca. Que dá o Exato, equilíbrio o do ser humano. Doutora, eu queria fazer algumas perguntinhas, porque a gente está correndo muito tempo. São coisas simples, de informação. Existem tempos específicos, quer dizer, de tratamento? A senhora falou que é possível a cura sim, que tem que acreditar na cura porque ela existe. Mas, por exemplo, a deputada Maria demorou 2 anos. Qual a média de tratamento? Isso varia de pessoa para pessoa? Tem que haver uma certa disciplina? Como é que é isso? Na verdade, assim, no caso da deputada, levou 2 anos para conseguir um diagnóstico correto. Né? Esse que é o problema. Então, vamos assim, nesse espaço de 2 anos, as crises elas vão acentuando. Então, por exemplo, começa inicialmente uma vez por semana, depois começa 2 vezes, depois diariamente. Às vezes tem pacientes que têm várias vezes no dia, né? Então é um processo totalmente desgastante. E o tratamento, justamente, quando a pessoa tem um diagnóstico, de 6 meses a 1 ano de tratamento medicamentoso. Vai depender realmente do grau que a pessoa se encontra. Tem um grau leve, moderado e grave. O grau grave, né, que é importante também colocar, são pessoas que não saem de casa, não conseguem, tem pacientes às vezes que não conseguem sair da sala e ir até o banheiro. Nossa. Eu já tive paciente que ficava dentro do quarto, tinha que levar a fazer praticamente as necessidades no quarto, que não conseguia, tinha uma insegurança tremenda, às vezes até de atender o telefone, conversar com o marido, com os filhos. Vamos dizer assim, é um processo que a pessoa realmente se isola, tá? Essas pessoas precisam ser internadas? Não, aí nesse caso a pessoa precisa realmente tomar a medicação, pode fazer o tratamento em casa, né?
tomar medicação, isso que é importantíssimo, né? Porque eu acho que no começo tem realmente a dificuldade de enfrentar e fazer uma psicoterapia específica para o pânico. Eu acho que assim, tem que ter, não uma psicoterapia normal como existe, mas específica, focando realmente as crises do pânico que a pessoa está tendo. Por exemplo, é possível, eu, como leiga no assunto, hoje já tenho algumas informações, mas notar que alguém próximo a mim está sofrendo com a doença, quer dizer, a pessoa pode não estar nem notando, mas que tipo de dica eu tenho para falar assim, olha, eu estou achando que você não está legal, vai procurar um psicólogo, pode ser síndrome do pânico, né? Por exemplo, a pessoa começa a ter um medo do nada. De repente está aqui, está conversando com todo mundo, fala, ai meu Deus, eu estou sentindo um medo, uma coisa estranha, e a pessoa não consegue explicar. Porque ela expressa isso, ela fala normalmente. Não, às vezes, assim, se ela tem muita intimidade com as pessoas, né, porque geralmente no trabalho não se fala nada. Né? Eu já tive um paciente assim, que tinha crise, não queria ter crise na frente dos filhos, ia para o banheiro. Né? E o marido nem sabia. E vice-versa também. Então, existe uma vergonha, né, de estar falando. Né? Eu acho que assim, é até bonita a deputada estar colocando o depoimento dela, porque as pessoas sentem vergonha até Então, e não é por causa dessa coisa mesmo, porque existem toda doença. Uma vez eu fiz um programa sobre TPM aqui, tensão pré-menstrual, e tem os mitos e os preconceitos, né? TPM é frescura. Olha, TPM não sei o quê. Quer dizer, síndrome do pânico tem esse estigma. Porque, quem tem síndrome do pânico, ele não precisa trabalhar. Você não sabe, né? De que forma o seu corpo. Tanto que a medicina evolui graças à questão do desconhecimento. Agora, Ana, porque as pessoas não sabem o que podem ter. Viu, Ana, eu afirmo com toda a segurança que o que me libertou mesmo desse mal, em primeiro lugar, olha, é como se fosse uma brasa, uma busca que eu tive e me apeguei muito com Deus e que cada dia, Ana, eu fui, sabe, me sentindo melhor. Os remédios... Nunca mais a senhora teve crise? Nunca mais tive crise, parei, determinei, não vou pegar as caixas de remédio, determinei, não joguei fora no início, mas eu deixei lá guardado. Em que momento a senhora sentiu isso? Quer dizer, de repente, entrei no elevador, estou dirigindo, estou não sei o quê. Olha, Ana, foi uma coisa assim tão interessante que, assim como ela veio, ela foi. E aí, quando eu me vi, estava no elevador mesmo pequeno, já estava dirigindo, já estava cantando. É dessa forma, doutora Rosana? A cura vem assim? Não, eu acho uma determinação muito grande. No caso dela, como ela teve assim, a fé interior, assim, gerou, vamos dizer assim, uma mudança no seu comportamento. Né? Então, não é simplesmente que você ficou estacionada apenas rezando. Eu acho que você foi em busca de mudança. Força de vontade. Força de vontade. A força de vontade. Eu dizia assim, doutora, eu consigo, eu vou conseguir. Aí vinha, sabe, Ana, que queria começar a vir aquele homem, não estou sentindo nada. Não, meu Deus está comigo, eu sou forte, eu posso. E foi assim, mentalizando essas palavras que eu fui... Por isso que a autoestima é importante, veja. Parece que não, mas é. Fui eu mesma, sabe, Ana? Então, minha mãe tem 90 anos e ela tem uma brincadeira. Ela é linda. Ela faz uma brincadeira que ela diz assim, quando ela vê a gente muito cansada ou com muita coisa, ela diz, não, deixa um pouquinho para os outros, deixa para os outros. E ela diz assim, sabe quem gosta de você? Você mesmo. Você mesmo. Primeiro, eu falo, senhora, eu brinco com ela. Ela diz, não, primeiro é você. Então, veja, com 90 anos ela fala isso, porque aos 50 anos... Ela teve um estresse, uma depressão profundíssima, sozinha, com muitos filhos. E ela teve um tratamento psiquiátrico, que ela aprendeu a reviver os princípios e que ela até hoje vive esses princípios. Então, ela diz, olha, quem gosta de você? Você mesma. Então, quando a gente se gosta, a gente equilibra o tempo do trabalho, a gente se dá algum tempo... E a gente acredita na gente, não é isso? Acredita. Que você é capaz. Isso. Você, olha, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou superar esse problema. Eu já superei. Eu já não usava nem mais vou superar, eu já superei. Então, essa força interior é muito importante para as pessoas que estão passando por esse momento difícil, porque é tremendamente difícil para a pessoa e para os seus familiares também. Importante firmar o papel dos profissionais também. Porque... Veja, na realidade, esses tratamentos são muito caros, não é isso? Se o serviço público não oferece esses tratamentos, tem muitas pessoas que, com grande dificuldade, vão se achar de novo.
Porque, como a Maria disse, ela teve muita força de vontade, ela buscou, saiu, mas ela teve um pouquinho de orientação Claro. Profissional, e né? profissionais, Aham. entendeu? Porque o profissional, ele também tem os mecanismos de como sair logo dessas E às crises. vezes tem pessoas que, vamos dizer assim, não têm essa determinação, né, e não conseguem. Então nós temos técnicas específicas para que a pessoa consiga ter uma autoestima mais equilibrada. Por isso que a associação, como uma entidade filantrópica, então a gente atende pessoas de todas as classes, né? Então a gente abre realmente para a população no sentido deles terem realmente vamos dizer assim, um tratamento específico e para fazer com que as pessoas consigam realmente ter essa autoestima e esse equilíbrio. A gente trabalha muito isso nas sessões que nós temos durante esses 2 meses. Né? Então, acho que nós somos todas mulheres no debate, né? Então, nós também, veja, a mulher, ela tem mais tendência a ficar com seus problemas e no mundo de casa, no mundo, que nem ela disse, ela nem conseguia comunicar direito porque não era acreditada. Claro. Então, as mulheres, elas precisam se encontrar com outras mulheres, Passarem as experiências. Porque a mulher, ela tem muita responsabilidade. Aparentemente, o trabalho doméstico não é cansativo, mas ele é super estressante. As responsabilidades. Eu quero dizer que, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas nós vamos voltar a falar sobre o assunto, agradecendo a doutora Rosana, a deputada Maria Almeida, pelo exemplo que deu sobre essa questão do síndrome do pânico, e também a deputada Ana Martins, que luta por qualidade, principalmente na rede pública de saúde. E eu agradeço principalmente a você, lembrando que a gente tem um encontro no próximo programa para debater mais um tema importante. Um abraço e até lá.